essa realidade. No verso 20 de Apocalipse 9:20, nós lemos ele, e só terminar esse versículo falando dos vícios, aí, alguma coisinha, com relação aos homens aí. Porque quando chega durante a tribulação, a gente viu que não é essa questão das lutas, das dificuldades que vão levar as pessoas até Jesus. Muito pelo contrário, é o amor do Pai que nos leva até Deus. Os outros homens, aqueles que não foram mortos, por todas essas... Não morreu lá pelas pragas do mar, da terra, os demônios abertos, os terremotos, maremotos, vulcões, tudo, os meteoros caindo do céu, a terça parte que morreu da terra. Quem sobreviver a isso, o Senhor fala, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Aí, quando chega no verso 1 Coríntios 5:13, vamos lá para 1 Coríntios 5:13, depois a gente vai. 1 Coríntios 5, verso 13. 1 Coríntios 5, verso 13. Ah, aí o verso 3 é 13, né? 1 Coríntios 5, 13. Verso 13, ele vai dizer assim, ó, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. O apóstolo Paulo está falando sobre um pecado que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, né? O rapaz que dormia com a madrasta lá e a igreja não fazia nada. O verso 11 ele vai dizer, ó, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Então, assim, como é que eu vou tratar alguém, um pecado de fora, alguém que vem falar, olha, isso não está certo, não é assim, vamos caminhar aqui, se eu mesmo me permito viver essa vida aí impura, ou com avareza, ou com idolatria, ou falando mal dos outros, ou com dificuldade aí com a bebida. Uma vez eu li um estudo que a pessoa, que o estudo dizia que a pessoa, para saber se era alcoólatra, ela precisava beber. Se ela não bebesse, não tinha como saber, porque ela só precisava do primeiro copo. Aí ela ia descobrir se é alcoólatra ou não. Então, para evitar isso, eu creio que o ideal seria como Deus falou para Adão e Eva no paraíso. Ó, no fruto do bem e do mal, você não come, para evitar qualquer problema no futuro. Então, a bebida, os vícios, são exatamente isso. Começou, depois é mais difícil de lutar para acabar com eles aí. Continuando, vamos lá para Daniel 5. Daniel, e é bem legal, capítulo 5. Olha só, Daniel 5, só para a gente voltar aí, a partir do primeiro versículo, Daniel 5:1, a gente falou muito de o rei Belsazar, o neto de Nabucodonosor, deu um grande banquete a 1.000 dos seus grandes, né? Só a elite estava lá, e bebeu vinho na presença dos 1.000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém. Lembra lá em Êxodo, vai falar sobre a construção, as taças, né, as bacias de bronze, taças de ouro, de bronze,
todos os utensílios, os pratos, tudo isso ele trouxe para a Babilônia. E aí Belsazar achou por bem usar esses utensílios para que nele bebessem. Ou seja, tudo aquilo lá foi santificado, aquilo lá estava na presença de Deus durante décadas, né? Séculos até. A verdade é essa, né? Então, os sacerdotes usavam aquilo lá, oravam, santificavam. Quando Nabucodonosor trouxe aqui, Belsazar trouxe para fazer uma festa, e por muito menos a WBU morreram lá, o Zá também morreu, para que neles bebessem o rei e seus grandes, e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados aí, né, do templo de Jerusalém, da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres concubinas, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Né? Então, assim, tudo que o homem faz, e, e aí ele fica nessa adoração, no que ele ganha, né? No que ele ganha. Vamos lá para Romanos 1:29, só para a gente ler isso, depois a gente. Romanos 1:29, e aí, vamos ler aqui Romanos 1:29, depois a gente já lê o texto. Romanos 1:29. Olha só, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes dos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, e sem misericórdia. Essa aqui, sem afeição natural, tem a ver com essa questão do homossexualismo, tudo, né? A afeição não é algo natural. A insensatez dos homens, a maldade, como a calúnia, aborrecidos de Deus, né? Estão sempre ali questionando Deus, né? Questionando aquilo que Deus faz ou achando Deus culpado pelas coisas ruins que acontecem na vida. Esse texto está relacionado a Apocalipse 9:21. Vamos lá, que a gente termina aí, e depois a gente vai para o capítulo 10 de Apocalipse. O 9:21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias. Feitiçarias tem a ver com idolatria, né? De sua prostituição. A prostituição em si, aqui, o termo aqui, está relacionado não a uma questão física, carnal, mas essa questão de adorar outros deuses além de Yahvé, além de Deus todo, além de Jesus, né? Então, assim, nem dos seus frutos, aquilo que tem roubado. Então, assim, faz uma referência às práticas de Satanás, né? Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, assim, a gente tem aí essa questão do assassinato, do ódio, ele, João coloca aqui exatamente essa questão, né? O ódio, o assassinato, ele é gerado por ódio, por inveja, por cobiça, por ganância, né? Por, sei lá, né? E, e aí vem aí, né, essa questão da é, matar ali, tirar, roubar, destruir, né?
de alguma maneira a vida das pessoas. Para isso as pessoas buscam aí feitiçarias, a, a, a sedução, a prostituição, vai usando artifícios carnais aí para destruir as pessoas e roubar aquilo que elas têm. Então, assim, a gente vê muito isso. Então, Romanos 1:29 vai trazer isso. 1 João 3,15 também vai falar disso. Vamos lá para 1 João. 1 João 3,15. A gente já viu Gálatas bastante. 1 João 3,15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ou seja, não cabe a nós. Ora, vós sabeis que todos assassinos não têm a vida eterna permanentemente em si mesmo. Nisso conhecemos o amor de Cristo, que deu a sua vida por nós. Devemos dar nossas vidas pelos irmãos. Então, aquele que possui recursos nesse mundo, olha só, e vir seu irmão padecer necessidade, fechar os olhos, e aí, olha só, o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, o João faz uma perguntinha aí, né? Eu tenho recurso e eu vejo, a gente fica triste, eu fico olhando assim, as pessoas roubam de aposentado, roubam, a pessoa já está aí nessa questão dos jogos que o Brasil permitiu, São José permitiu aí essa questão, liberação de jogos, de tudo. É triste porque aqueles que deveriam nos representar lá os que votam a favor dessas coisas, né? Então, assim, as vidas estão sendo destruídas, lares estão sendo destruídos. O vício destrói, né? A bebida, esses vícios, os jogos. E mas não dá para esperar muito do governo, né? Seja ele das prefeituras, do estado ou do governo federal, porque a, acabam sendo corruptos, aparecem lá, né? Isso é triste. Mas vamos orar ao Senhor, pedir o reino de Deus sobre nossas vidas. Eu creio muito nisso. Assim como eram as pragas do Egito, o cristão, ele ora ao Senhor e ele está, né, resguardado de muitas coisas. Eu vejo que Deus nos livra de muitas coisas. E isso nos traz alegria. Efésios 5:3, vamos lá para 1 Tessalonicenses 4:3. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, depois a gente lê Efésios. 1 Tessalonicenses 4:3, capítulo 4. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E aí, esse está relacionado ao físico, né? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, né? Como os gentios que não conhecem a Deus. Nós somos realmente diferentes. A gente vê aí as pessoas presas aí nessa questão da pornografia, entre outras coisas, mas assim, como é difícil, às vezes, essa questão da mente vai alimentando a mente, né? Ela vai regada com esse tipo de vícios aí, e como diz, que a gente viu, né? Eles acabam e se prejudicando. E aí a lascívia é essa questão, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão. O defraudar aqui é você oferecer algo que você não vai dar, ou seja, você enganou a pessoa. Por exemplo, isso era uma questão na igreja da sensualidade. Então, as mulheres ali acabavam nesse período aí, né? A, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção com relação às vestimentas, né? Hoje não, a defraudação acaba sendo um pecado, infelizmente, tanto de homens como de mulheres, que acabam trazendo isso aí, né? Porque o Senhor,
contra todas essas coisas, como antes vos avisamos, especificamos claramente, é um vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Rejeita essas coisas, de certo que rejeita essas coisas, não rejeita o homem, né? E sim a Deus. Quem rejeita essas coisas, não só rejeita o homem, né? Mas Deus que também vos dá o seu Espírito Santo. Ou seja, se a gente não rejeitar essas coisas, se a gente se deixar sucumbir por essas coisas, nós vamos rejeitar aquilo que a nossa essência, que é a santificação, que é o que Deus nos trouxe nas nossas vidas. Vamos para Efésios 5, 3. Vamos lá, Efésios capítulo 5, verso 3. Então, quando o apóstolo João vai terminar o capítulo 9, verso 21, Deus vai trazer a sexta trombeta e aí vai falar com essa questão nossa, da nossa carnalidade, da nossa humanidade física. O verso 3 diz assim, ó, mas a impudícia de toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe. Aí ele traz para outro nível. Não é só você fazer esse ato. O cristão ele deve evitar alguns comentários que não nos cabem, porque daí isso vai regar, né, a nossa mente, a nossa carne, e vai alimentar a nossa carne. Ele chega e ele vai dizer assim, ó, nem conversação torpe, ou seja, aquilo que não deve ser falado, nem palavras vãs ou chocarrices. Aí traz essa questão até quando fala essas piadinhas de alguém, por exemplo, piadinhas que eles chamam hoje de humor ácido, assim, pessoas que são gordas ou magras, altas ou baixas, questão do próprio racismo também, questão do preconceito, tudo isso está aqui, ó, né? Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Né? Então, o nosso papel, se a gente gastar mais tempo agradecendo pelo aquilo que Deus nos tem dado, nós vamos ter menos oportunidade para cair nessas palavras. E aí ele continua, né? O apóstolo Paulo, sabei, pois, isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, ele já traz essa listinha aí. Só para a gente, ainda 1 Timóteo 6,10, vamos lá para 1 Timóteo. A lista é grande, né? A gente já viu aí, tudo está ligado aí. Por que isso é importante? E, novamente, ele vai falar. Não é o sofrimento que leva alguém até Deus. Muito pelo contrário. É a graça e o amor de Jesus que nos leva. Lá em 1 Timóteo 6,10 diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quantas pessoas estão presas com relação a essa questão de dinheiro? Às vezes é só um pouquinho mais, né? Só um pouquinho mais. E às vezes a gente tem que escolher. As coisas têm que ser natural, mas quando você perde tudo por causa de um pouco mais de dinheiro, que valor vai ter isso, né? Para nós. Então, todos esses textos que nós lemos, depois você pode até ler também, eu tinha anotado aqui, 1 Coríntios 5,9, vai falar tem essa listinha aí, né? Essa questão da santificação. Agora vamos para o capítulo 10 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 10 vai falar sobre um livro. Então, vi outro anjo forte descendo do céu. Ele é legal porque a maioria do capítulo 10 a gente já tratou, então a gente vai passar mais rápido aqui. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça.
O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Vamos para Ezequiel 1:4. Então, esse anjo, né, e a gente vai ver quem ele é, mas Ezequiel 1:4, a gente, ó, tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra... Ah, não, Ezequiel 1, né? 1, verso 4. Ezequiel 1, verso 4. Ezequiel 1, vai falar lá o verso 4. Olhei, eis que o vento tempestuoso vinha do norte, em uma grande nuvem com fogo, a revolver-se o resplendor, e ao redor dela, no meio disto, uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Agora vamos para o verso 27. Ainda em Ezequiel, isso, verso 27. Só para a gente... Esse texto a gente já leu bastante lá sobre a aparição dos querubins. Via como metal brilhante, como fogo, ao redor dela desce os seus lombos, e daí para cima, e desce os seus lombos daí para baixo. Vi como fogo, um resplendor ao redor dela. O verso 28, como aspecto do arco que parece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Essa é a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caiu o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então ele vai ver o trono de Deus, ele vai ver a glória de Deus, e como um arco-íris, ele fala, ó, o aspecto era um arco como aparece na nuvem de dia de chuva. Exatamente esse que acabamos de ver no verso 1 aqui, né? Efésios, Daniel 12:7, antes de ir para Efésios, vamos para Daniel 12:7. Então aqui a gente já começa a fazer aí um paralelo sobre a visão de Daniel e as coisas que já estão acontecendo. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda, e do céu jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 anos e meio, daí para o final. Vamos para Efésios 1:23 agora, que a gente vai falar sobre isso em Daniel daqui a pouco também, porque é os versos para frente aí. Efésios 1:23. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés. Então, quando a gente vê aqui, ó, numa nuvem de arco, de cima, a cabeça, o rosto como o sol e as pernas como coluna de fogo. E as pernas, nós vamos ver, estava aí sobre a terra. E todas essas coisas deu à igreja. Então, toda a glória de Deus foi dada autoridade a nós, a igreja de Jesus, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Coríntios vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, Jesus nos conduz. E nós somos as mãos e as pernas de Jesus na terra. Nós que somos aqueles que operam a vontade de Deus, assim como nossos membros, as mãos e as pernas operam conforme a nossa direção, assim somos nós. Né? E aí, voltando para Apocalipse 10:2, vamos lá? E aí, olha só. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aqui, novamente, né, por que ele coloca um pé sobre o mar? Ele está sobre os gentios e está sobre Israel. A terra sempre grava isso, é muito importante. Toda vez que fala sobre a terra, está falando sobre Israel e sobre o mar, os gentios. Então, aí você pergunta, aonde entra a igreja aqui? Não entra, porque a igreja já não está mais, né? Nós não estamos nem no grupo da terra e nós não estamos no grupo do mar, porque nós estamos no grupo do céu, né? Nós somos seres agora celestiais.
Não temos ainda o corpo glorificado, mas nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Ou seja, nós não fazemos parte dos gentios, por isso que, lembra que todos esses textos que a gente acabou de ler, né, porque tudo isso são ações de quem é gentil. E também nós não somos religiosos nem legalistas como os judeus. Não estamos em rituais cerimonialistas que não levam a nada, né? Uma santidade, às vezes só aparente, uma religiosidade. Então, nós temos aqui a religiosidade e a decadência da humanidade. Então, tanto um como o outro não tem valor diante de Jesus, diante de Deus. O que tem valor diante de Deus é o sangue de Jesus. E isso tem que ficar muito claro. Então, o pé que estava aí, e a gente acabou de ler Daniel, né, Jesus no mar, quando anda também no mar, ou ali em Daniel, no rio, que ele estava em pé. Né? E aí, voltando ali, antes de ler, vamos para Atos 17, 27. Atos 17, 27. Olha só. Isso. Atos 17, 27. Isso aí. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem como não está longe de cada um de nós. Ou seja, né, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro. Olha só, é, ou a prata, ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, isso antes da igreja. Agora nós não somos mais ignorantes. E ninguém é mais ignorante porque agora nós temos Jesus. Notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, ou seja, falando de Jesus, e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, né? Novamente falando sobre Jesus, lógico. Uma coisa importante aqui, não, só até aí, né? Novamente aí, Deus vai julgar o mundo. Por que ele não vai julgar a igreja? Porque ela é noiva, ela já foi julgada na cruz de Cristo. Então, nós não estamos ali para ser julgados. Porque, assim, se Jesus levou todos os nossos pecados, Isaías vai dizer isso, nossa, nem deu para muita coisa. Se Jesus levou todos os nossos pecados, como é que agora nós seríamos julgados? Porque se Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, ele não lembra disso. Então, não existe pecado. Essa é a verdade. Não existe pecado para aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Não existe pecado para aqueles que se arrependeram. Você só vai ter pecado se não se arrepender de algo que fez que não agrada a Deus. Mas se você arrependeu, pediu perdão a Deus e se converteu, esse pecado foi remido, foi lavado, aliás. Nós fomos remidos, o pecado foi lavado, tirado de nós, arrancado de nós. Então, nós não vamos ser julgados, mas aqueles que não creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como a própria palavra diz, já estão condenados, não é nem julgados. Porque o julgamento, o que ele vem para dizer? O julgamento ele vem para condenar. Olha, houve um crime e você se achou culpado nesse crime e a sentença é essa. O julgamento, na verdade, ele só vem para sentenciar a pessoa. É, lógico que hoje em dia, para dizer quem está certo e quem está errado, ou por que cometeu um crime. Mas no final é isso. Amanhã a gente continua, né, a partir do verso 3, e esse vai ser tranquilo, rapidinho.
Ó Pai, eu quero agradecer pelo tempo que passamos juntos, pela tua orientação, que toda essa lista que nós lemos hoje, que o Senhor nos livre da mentira, do pecado, da, da ignorância, do erro. Fala conosco, como o Senhor falou com Davi, sonda em nós e vê se há alguma coisa que te entristece. Tira de nós os pensamentos que não convêm, tira de nós a fala que não convém, tira de nós as ações que não convêm. Abençoe este dia, que seja o melhor dia das nossas vidas até aqui, na tua presença. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, que bom estarmos juntos. Obrigado pela honra aí. Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus.